Boa tarde. Hoje é 18 de outubro de 2024, sexta-feira. Estamos aqui mais uma vez para um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval. Ao meu lado, nosso economista Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, você, Caval? Tudo tranquilo. Vamos lá, eu fiquei fora aí algumas semanas fazendo cursos, me informando um pouco mais sobre inteligência artificial, um assunto que a gente pode aí futuramente abordar, né? Mas a gente vai hoje falar em primeiro lugar da questão global, né? A proximidade da eleição americana, o comportamento dos ativos, os indicadores dessa semana também continuando aí a desafiar, né? Sempre a tese de uma desaceleração mais acentuada da economia americana, também indicadores de China, enfim, para depois voltar para o Brasil, onde começamos a semana aí com uma expectativa com relação a medidas de corte de gastos, enfim, não que nós aqui tivéssemos grande expectativa com isso, mas terminamos a semana com uma certa decepção a esse respeito. Bom, vamos lá então falar um pouco dos Estados Unidos aí indo cada vez mais próximo da reta final das eleições aí do início de novembro. Pois é, Caval, acho que a eleição é que vai acontecer aí no começo de novembro. Nesses últimos dias, aumentou aí um pouco mais a convicção do mercado de que o provável vencedor da disputa será o Trump, né? Hoje, se a gente olha os principais mercados de apostas lá nos Estados Unidos, né, põe-se dinheiro, né? Está se colocando 60% de probabilidade de que o Trump vença as eleições aí no começo de novembro, né, na primeira terça-feira de novembro. Só que eu acho que tem uma história que vai correndo junto a esse aumento de probabilidade do Trump ganhar, que talvez seja tão importante como a própria vitória do Trump, que é o fato também de se imaginar que Trump vencendo, ele também levaria a maioria no Senado, isso parece já algo mais concreto, mas também levaria a maioria na Câmara, algo que também é incerto, mas à medida que vai se imaginando Trump vencendo as eleições, aumenta a chance dele também fazer um maior número de deputados. O chamado Big Sweep. O né? sweep, né? Ou traduzindo para uma linguagem mais simples, é o famoso barba, cabelo e bigode, né? Ganha a presidência, leva a Câmara e leva o Senado, né? E isso tem uma relevância muito grande, porque assim como em qualquer país do mundo que tem o presidente, Câmara e Senado, se você tem os três poderes do seu lado, você tem uma possibilidade de passar várias leis, fazer uma política econômica com uma certa liberdade, né? E acho que esse é o ponto aqui, inclusive porque essa dinâmica de probabilidades indo na direção do Big Sweep tem trazido, né, de novo à tona aquilo que se chamou de Trump Trade, né? Ou seja, os ativos que tendem, né, a ser favorecidos com a vitória dos republicanos andaram muito bem nos últimos dias, né? E um jeito também de encarar isso, olhar que que bate na gente aqui no Brasil, é a questão do câmbio. O dólar vem se fortalecendo globalmente nesses últimos dias, por conta dessa ideia, né? Além das empresas que estão ali mais relacionadas às políticas econômicas defendidas pelo Trump. E então vai se criando esse caldo aí de se olhar mais atentamente os ativos que poderiam se beneficiar de um Trump presidente. Então, E nesse contexto, a gente tem visto, inclusive, uma performance muito ruim do peso mexicano, né? Por conta do México estar muito na alça da mira sim. das políticas protecionistas de Trump, né? E o Brasil não tem essa mesma exposição, evidentemente, ao comércio com os Estados Unidos, mas, por outro lado, tem o lado nosso, a importância da vinculação com a China. A história do México é basicamente a seguinte, né? O Trump tem dito que muito dos produtos que chegam nos Estados Unidos pelo México vieram da China, na verdade, né? Como o México sendo um entreposto apenas para os produtos chineses. Essa semana
o candidato Trump, o ex-presidente, deu uma entrevista bastante longa na Bloomberg, né, essa semana. Que você, inclusive, assistiu. Assisti quase inteiramente. E me chamou a atenção o fato de boa parte da entrevista ele ter batido na tecla de que é necessário colocar tarifa, aumentar a tarifa para melhorar a competitividade da indústria americana, para evitar que os produtos chineses cheguem e roubem empregos dos americanos. Então, acho que está bastante claro que a gente não sabe a magnitude, mas se Trump vier novamente a ser presidente, teremos rodadas adicionais de tarifação aí dos produtos que chegam dos Estados Unidos. A questão é a magnitude, a questão da localização, se vai ser todos os produtos, se vai ser só China, se vai ser México, se vai ser Europa. Um ponto muito relevante das críticas mais recentes dele tem sido pelo lado da zona do euro, né, da União Europeia, que ele reclama que tem um superávit comercial muito grande com os Estados Unidos e que não tem nenhum produto dos Estados Unidos americano que é vendido no mercado europeu, não tem carro americano andando na economia europeia, né? Então esse tipo de coisa também leva a possibilidade da gente ter tarifação sobre os produtos europeus. E além disso, o fato de que se espera, né, uma política muito expansionista do ponto de vista fiscal, né? Essa semana, a propósito de um artigo que eu comento em seguida, levantamos aqui que a Universidade da Pensilvânia, em Wharton, né, ela estima aí um impacto líquido, né, de 4 trilhões de dólares em 10 anos. Né? Muito mais, o dobro, acho que inclusive, da estimativa que eles têm de expansão fiscal para a candidata Kamala Harris. Né? Então isso tem um peso, né, nos juros de longo prazo, né? E junto com o aumento de tarifas daria um viés inflacionário, né, à gestão de Trump, que acaba se expressando, portanto, numa taxa de juros mais alta, né? E aí, como você disse, carregando o dólar. Né? A famosa a fome com a vontade de comer, porque você tem dados econômicos ainda muito robustos na economia americana. Saiu o dado do varejo referente a setembro essa semana, mais forte do que esperado. Encerrou-se o trimestre, né, o terceiro tri, com uma alta muito forte do varejo, no momento onde estava todo mundo esperando uma desaceleração do consumo. Não foi o que a gente viu. Houve uma reprecificação da curva americana de juros, acho que por conta desses dados econômicos mais fortes, que tende a pegar a parte mais curta, né, da curva. Então, por exemplo, já se imagina que no final de 2025 a taxa básica de juros americana vai se situar um pouco abaixo de 3,5%, sendo que há 2, 3 semanas atrás imaginava-se que podia chegar abaixo de 3%. Né? E aí você tem a parte longa da curva americana, ali, 10 anos, né, já mais refletindo essas questões aí mais estruturais ligados a um déficit bastante elevado que não tem sido nenhum ponto, né, de destaque nas discussões entre os candidatos até o momento. Uhum. E tivemos também a divulgação do PIB da China, né? Nas últimas semanas a gente tem comentado aqui que o governo chinês tem lançado mão de novas medidas de estímulo. Nenhuma medida assim que faça grande mudança nas perspectivas estruturais da economia. Tivemos mais anúncios essa semana, mas também, de novo, alguma decepção com a falta de detalhes, o montante. E hoje, né, de ontem para hoje, tivemos a divulgação do PIB referente ao terceiro trimestre, um crescimento um pouquinho acima do esperado. O esperado era 4,5%, veio 4,6%, desacelerou em relação ao segundo tri, quando tinha sido 4,7%. Mas acho que fica a sensação de que tudo que foi feito até agora é muito mais para evitar um risco negativo, ou seja, estabilizar a economia, do que puxar a atividade muito mais para cima. Só para encerrar o assunto, acho que agora em dezembro, né, ou final de dezembro, novembro, não estou lembrado, você tem uma grande reunião do governo chinês, onde eles delimitam novas ações, novas políticas econômicas, pensando o ano seguinte. É possível que saia mais alguma coisa dali, né? Então ainda existe, por parte do mercado, uma tensão de que possa vir alguma coisa a mais. Mas até agora, de maneira geral, não foi uma grande surpresa aí em termos quantitativos e qualitativos medidas. E de qualquer forma, o que a gente tem visto, né, são medidas que estão muito mais voltadas, né, para resolver problemas de endividamento, né, ligados ao setor imobiliário, aos governos provinciais,
sustentar o mercado, aumentar a demanda, né, no mercado imobiliário e não os pacotes mais clássicos, né, de expansão de gastos em infraestrutura, em coisas que tem muito mais a ver com o estímulo ao setor de commodities, né, que sempre acabava, né, por extensão nos beneficiando. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí mais um dia negativo, né, para as commodities, a despeito até de dados aí um pouco melhores aí para o PIB da China. Eu acho que no final das contas os contornos, né, desses anúncios trazem poucos indícios de que isso vai beneficiar o Brasil, né? E no momento, né, Caval, que eu acho que já entrando um pouco o Brasil, começa-se, né, a imaginar aí que tudo que vem sido anunciado aqui no Brasil em termos de medidas para conter a expansão de gastos. A gente foi dormir no final de semana passado aí com a possibilidade de algum pacote, alguma coisa mais pensando em termos estruturais de ajuste fiscal fossem anunciados, e o que a gente viu ao longo da semana, dia após dia, né, foi uma diminuição aí dessas expectativas por conta dos sinais claros do governo, que tem algumas vacas sagradas ali, que é exatamente onde está o problema, não devem ser tocados, né? A esse respeito, mencionei que ontem escrevi um artigo divulgado na Broadcast falando sobre a relação, a possibilidade, né, de que a política fiscal, de um ponto de vista até mais global, ela esteja sofrendo, né, um ataque, vamos dizer, especulativo, vamos dizer assim, da polarização política, né? Então, analisando tanto o caso norte-americano, como também a França, né, que recentemente também ingressou num período de muita instabilidade política e deterioração fiscal, nós pegamos ali alguns elementos para ver se existe um padrão, né, que também teríamos o Brasil se enquadrando, né, nisso a partir do ano de 2021, né, quando inicia-se ali o debate, o período pré-eleitoral que resultou na vitória do presidente Lula em 2022. Mas está disponível aí para quem está interessado, não vamos aqui entrar em todos ali os argumentos, né? Mas a ideia de que exista, né, por trás dessa deterioração fiscal, né, que nós estamos vendo, o ingrediente da polarização, ela acaba colocando, né, um viés mais negativo, né, do ponto de vista de que possa haver, né, ao longo dos próximos 2 anos, uma tentativa do governo, né, de atuar no fronte fiscal, por intermédio, sobretudo, do controle da despesa, até porque, né, o problema é estrutural e está ligado, inclusive, à necessidade de mudança constitucional, né? E o que a gente tem observado aí de uma semana para cá, onde terminamos lá, como você disse, Marcos, na semana anterior, com o ministro Haddad no contexto de um evento promovido pelo Banco Itaú, falando, não, agora vamos buscar medidas de receita, o dólar estava, medidas de controle de despesa, melhor dizendo, o dólar aí estava ameaçando ali o nível de 5,65, 70, né? Ele acabou falando que não, estavam estudando, mas a credibilidade parece baixa, né? E hoje mesmo, né, nós tivemos o governo, ontem, aliás, soltando aí mais uma medida de auxílio, no caso ao setor aéreo, utilizando o recurso de fundos financeiros, né, que não impactam o resultado primário, né, muito convenientemente, então não há, desse ponto de vista, efeito nem no limite de despesa, nem na meta fiscal, né? Prática que foi usada abundantemente no governo Dilma e que agora está sendo aqui e ali reeditada. É até interessante explicar isso um pouco rapidamente, né? É que o nosso orçamento ele envolve muitas vinculações, né, de fontes de receitas a determinados usos,
o que está consubstanciado ao longo do tempo na criação de vários fundos, um ligado ao setor aéreo, outro ao setor de telecomunicações e assim por diante, né? E como são recursos vinculados a uma determinada destinação, e quando o governo opta em não gastar por conta dos limites das regras fiscais, acaba havendo um acúmulo de caixa que não pode ter outra utilização, né? E o governo agora está aproveitando esses recursos, né, e fazendo, portanto, programas de auxílio creditício, porque esse caixa, né, do Tesouro ele pode ser disponibilizado sem impacto ao resultado primário. Mas como apontou, né, o economista Marcos Mendes, né, que é um vigilante fiscal, a destinação mais nobre, melhor nesse momento, seria utilizar esses recursos que estão no caixa do Tesouro para o abatimento da própria dívida pública, como foi feito, né, aliás, nos anos anteriores ao governo Lula, inclusive com o repagamento, né, dos empréstimos que haviam sido feitos ao BNDES. Então isso ajudou muito na melhora da dinâmica PIB, da dívida PIB, porque você abatia dívida. E lembrando, né, que se esse tipo de despesa não impacta o resultado primário, impacta, né, a dinâmica da dívida pública, porque você está usando o caixa do Tesouro, né, que poderia ser utilizado para pagamento de dívida. Então, seja carimbando de um jeito ou de outro, o dinheiro sai do caixa do Tesouro, você vai ter, né, um aumento do endividamento público, né, que é o que mais preocupa hoje, né, até porque alcançar ou não a meta fiscal já se tornou uma variável secundária, até por todas as exclusões que têm sido feitas, né, uso de recursos parafiscais, contabilidade criativa, o que também falamos nesse último artigo, né. Hoje o presidente muito enfaticamente lançou um programa de crédito chamado Acredita, né, e chamou muita atenção para a necessidade da população acreditar no programa, né, e se beneficiar dele. Mas o problema é que cada vez menos, né, os agentes econômicos do mercado acreditam naquilo que o governo tem, né, defendido do ponto de vista da sua estratégia fiscal. Eu acho interessante, Caval, nesse aspecto, já puxando a parte inicial do seu comentário, é que quando a gente olha em termos de aprovação do governo, né, mesmo a gente olhando o PIB crescendo ao redor de 3%, um ritmo muito forte, desemprego nas mínimas históricas, massa salarial crescendo entre 8% e 8,5% ao ano em termos reais, né? E a popularidade segue relativamente baixa ou estável, né? Então, essa história da economia empurrar uma aprovação para cima, né? Parece que essa conexão se quebrou. Acho que tem muito a ver com essa ideia da polarização, né? E acho que uma grande reflexão que fica pensando aí próximo ano, né? Que a gente já vai entrar no período pré-eleitoral, né? Se vai se tentar buscar mais popularidade, mais aprovação através do uso fiscal, porque se a gente caminhar nessa direção, é uma direção muito perigosa. Pois é. Essa constatação é a que nos deixa muito preocupados, né? Porque, na verdade, você precisa melhorar, né, a situação das contas públicas, você precisa fazer alguma estratégia de contenção de gastos, né? Não dá para ficar parado como está. E a sensação é que não só você não terá essas medidas de contenção, como provavelmente vão ser adicionadas, né, outras, né, como a gente viu, inclusive ontem, né, no socorro às aéreas, que jogam mais lenha, né, na fogueira aí da dinâmica negativa que temos observado aí na dívida PIB e que, né, nos termos do artigo que eu mencionei, é comum a esses outros países, né, desenvolvidos, inclusive, que estão debaixo dessa dinâmica de polarização política. Até citei, no caso, um país que não passou por isso, né? Um caso inteiramente diferente, que é o México, né, em que não houve polarização, o presidente muito popular acabou tendo uma vitória política, né, muito forte nas eleições recentes, né,
o que enseja preocupações com relação a outros assuntos, mudança da Constituição, reformas, enfim. Mas, do ponto de vista da dinâmica fiscal, ela não teve o tipo de deterioração que a gente viu nesses casos aí analisados. E, portanto, né, é interessante que a gente está, pelo menos até essa hora agora, voltando a ter um patamar de dólar, né, que é semelhante a onde ele fechou, né, no final da semana passada e depois com alguma melhora, né, algum recuo frente a esses comentários na semana passada do ministro Haddad, né, que não foram seguidos aí de anúncios, enfim, de algo que mostrasse de uma forma crível que o governo de fato está querendo, né, alguma ação, mesmo que após as eleições, segundo turno das eleições municipais, conter, né, estruturalmente o gasto. E daí a preocupação, né, com relação a essa dinâmica mais negativa. Assim, não tem muito o que fazer. Tem que sair alguma coisa de concreto, porque até como um colega nosso economista falou, né, é insustentável esse ritmo de gasto perdurar por mais tempo aí, né, nesses próximos meses. Isso, houve um comentário do Thiago Berriel, ex-diretor do Banco Central, na XP Asset, né, que essa dinâmica por mais 2, 3 trimestres, ela não se sustenta. A gente está muito distante, né, de um momento pós-eleitoral, enfim, 2026 e 2027, na verdade, onde você, vamos dizer, tivesse ali, do ponto de vista do ciclo político, condição de atuar, né, por intermédio de reformas e tudo mais, né? Então, é isso que nos preocupa nesse momento e ficamos, acho que por aqui, né? Sim. Nessa sexta-feira mais cinzenta aqui em São Paulo. Voltamos então na semana que vem com mais comentários aí do cenário macro. Para todos aí, todas que têm participado do nosso podcast, um excelente fim de semana. Uma boa tarde a todos.